meu amigo. Valeu. Então, pessoal, essa união de materiais ela existe, né, desde os tempos remotos, né? Então, desde os períodos mais pré-históricos aí, a gente já tem pinturas rupestres, né, escritos da época, que já se confeccionava algum tipo de ferramenta, algum tipo de artefato, né, utilizando aí armas como ferramenta para construir armas ou para construir ferramentas, tá? E aí a gente tem aqui uma linha do tempo da soldagem, vamos dizer assim, tá? Ou da técnica de união de peças, né? Que foi avançando ao longo do tempo, tá? Então, quando a gente fala de soldagem, né, a gente tem que falar também de corrente elétrica, né? Porque hoje a soldagem, né, boa parte dela que é usada, vamos dizer, 90% do tipo de solda que é usado, ela tem algum tipo de corrente elétrica passando ali para poder fazer essa soldagem, né? Então, isso se iniciou lá em 1800, né, quando começaram a surgir as primeiras baterias, né? Descoberto lá por Alessandro Volta, né? Aí, em 1801, a gente teve a descoberta aí do gás acetileno, que também a gente vai falar hoje, é muito importante para esse ramo de soldagem, tá? Aí, 80 anos para frente, lá em 1881, a gente teve o uso desse arco elétrico, né, provocado por essa corrente elétrica, para juntar duas chapas de chumbo, né, para fazer uma bateria, certo? Então, a gente já teve aí o primeiro contato com a soldagem como ela é hoje, né? Aí, em 1901, né, 20 anos depois, a gente teve o primeiro maçarico para oxiacetileno para aplicação industrial. Então, a primeira a usar, o primeiro país a usar oxiacetileno foi a França, né, como a gente conhece hoje. Depois, 9 anos depois, a gente tem a primeira patente, né, de materiais revestidos para solda. Em 1914, a gente teve a Primeira Guerra Mundial e surgiu o primeiro navio inteiramente soldado, né? Então, a gente também costuma dizer, se vocês pegarem a linha do tempo, isso acontece bastante, tá? Que guerras geralmente propiciam avanços tecnológicos muito mais rápido, né? E aí, em 1919, né, a gente teve o desenvolvimento da soldagem com corrente alternada, que é a soldagem como a gente faz hoje, beleza? E aí, a soldagem é nada mais nada menos, como eu já falei, que um método de união de metais por fusão, tá? Fusão é derreter algo para se unir e aquilo poder criar uma peça só. Então, pessoal, como vocês já devem saber, né, a soldagem aí, ela tem uma grande utilização que vai desde a indústria de eletrônica, né, então soldas bem pequenas na indústria eletrônica, até empresas fabricantes de navio, helicóptero, avião, então coisas de grande porte, né? Então tudo que vai de uma placa eletrônica até navio usa soldagem, né? Então é um processo aí que envolve várias indústrias, né? E aí a gente vai ver os tipos de soldagem, tá? Atualmente a gente tem aí uma gama, né? Um rol muito grande de tipo de soldagem e obviamente isso vai se adaptando ao tipo de processo de produção que a gente tem na empresa, tá? E aí a gente tem basicamente três tipos: a soldagem no estado sólido, a soldagem por arco-fusão, que é a mais conhecida, e a brasagem, tá? As soldagens por estado sólido, a gente pode citar aí alguns tipos. A primeira é a soldagem por forjamento, né? Essa talvez seja a mais famosa da que a gente fala por estado sólido, né? Então, na soldagem por forjamento, é quando a gente coloca várias chapas uma em cima da outra, aquece as chapas e começa a martelar elas até que elas se fundem, né? Então, esse é o processo, por exemplo, para a gente fazer faca, para a gente fazer espada, né? Então, esse é um processo bem antigo, mas que ainda é usado até hoje. Para quem gosta disso aí, procure no YouTube Desafio Sob Fogo, que é uma competição que o pessoal faz espada e facas, né? E aí dá para ver bastante forjamento ali, né? Então eles esquentam, né? E começam a bater, até que aquilo vira um bloco só para eles poderem fazer a espada ou fazerem a faca. Depois a gente tem a soldagem por pressão a quente, aonde a gente pega essas peças, aquece lá numa determinada pressão e com essa pressão as peças vão se meio que entrando uma na outra, vamos dizer assim, e elas formam um bloco só, tá? Pressão e calor. Depois a gente tem a soldagem por ultrassom, tá?
que acontece? A gente coloca os materiais, aplica uma pressão nele e começa a vibrar esses materiais. Chega uma hora que o material que está ali encostando no outro entra num negócio que a gente chama de vibração natural, né, do material. Então, cada material tem uma vibração diferente e eles começam a se fundir por conta dessa vibração. Depois nós temos a soldagem, mas não é uma vibração que a gente consiga sentir, né? São microvibrações. Depois a gente tem a soldagem por fricção, onde a gente tem os metais todos sofrendo uma pressão, e aí começa a fazer atrito, aquele atrito gera um calor, e esse calor faz, junto com a pressão, funde esses materiais. E por último, a gente tem a soldagem por difusão, onde essas peças são unidas a uma alta temperatura, mas uma pressão bem leve. Qual é a diferença aqui? O longo tempo que isso fica. Boa noite, Jonas. Então, esse material fica ali submetido àquela pressão e àquela temperatura por um longo período. Isso faz com que os materiais se fundam, tá? Então, essas são soldagens no estado sólido, né? Ou seja, os materiais estão ali todos inteiros, vamos dizer assim. E aí a gente entra no mundo da soldagem por arco-fusão. Esses são os mais utilizados. Todos os processos que vocês conhecem dentro da indústria que usam são por arco, aliás, são de arco por fusão, tá? A gente tem uma grande variedade de técnicas, porque conforme a indústria foi se atualizando, né, os processos foram mudando e os processos de solda também foram mudando, tá? Esses são usados aí amplamente usados na indústria. Tá? E por que se chamam arco por fusão? Porque todo o calor que é necessário para fazer a solda é gerado por um arco elétrico, né? Então, uma corrente elétrica, certo? Essa corrente passa pelo eletrodo, pelas outras, aí depende do tipo de solda, né? De soldagem, e aí aquele calor que gera ali na ponta vai derretendo os materiais e fundindo, tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui. A primeira técnica se chama oxiacetileno, tá? Essa é uma técnica que não é por arco-fusão, né? Ela é por tocha, mas eu botei ela aqui junto nesse aqui. Ninguém notou. Tá? Essa é uma técnica bem simples e bem barata de fazer, tá? Ela utiliza 2 cilindros, tá? Desses cilindros que a gente tem aqui, ó. Um cilindro de oxigênio e um cilindro de gás combustível, que geralmente é o acetileno, ou sempre é o acetileno, tá? Então, a gente tem os bicos, né, que é esse bico aqui, né? A gente abre os 2 gases, né, o acetileno e o oxigênio, né? Acende a tocha na ponta ali com isqueiro. Tem uns acendedores, né, mas geralmente o pessoal acende com isqueiro, tá? E essa chama é ela que vai derreter o meu metal de adição. O que é o meu metal de adição? O metal de adição geralmente é uma vareta de algum tipo de metal que eu tenho que derreter. Então, o que eu faço? Eu tenho 2 chapas assim, por exemplo. Eu vou derretendo aquele metal e colocando entre uma chapa e outra, para poder fazer a solda, né? Então, esse metal é que faz a união das 2 chapas ali, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aquele calor na ponta, né? Vou derretendo aquele metal, então eu esquento essa chapa e mais aquele metal. Então, todo esse calor vai fundindo as 2 peças junto com aquele metal que vai sendo derretido, que nem esse desenho que está aqui embaixo, tá? Qual é o problema do oxiacetileno, tá? A gente geralmente utiliza em peças que têm baixa espessura. Por quê? Peças de alta espessura, ela não vai conseguir soldar, tá? Por quê? Porque não tem calor suficiente ali na ponta para soldar peças de grande espessura. A gente tem que usar outra técnica, ok? Então, esse aqui é usado para tubulações de pequeno porte, pequenos reparos e pouca espessura. As soldas, de maneira geral, pessoal, todos os tipos, requerem aí uma habilidade manual de quem está executando, senão ela fica muito ruim, ok? Então, essa é de oxiacetileno, e aí a gente vai ver um videozinho aí para vocês verem como é que isso funciona na prática, tá? Vamos lá. Pessoal, vou tentar fazer um vídeo aqui explicando como se faz uma solda com um maçarico, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Dá para ouvir? Dá, né? Então tá. Fechou.
solda oxigênio, solda oxacetileno, tá? Assim, ó, a primeira coisa você tem que aprender a regular o bico, né? Então, tu vai dar início aqui, vai abrir o acetileno, né? Vai fazer o acendimento aqui da tocha e vai abrindo o oxigênio aos poucos, né? Aí vai abrir uma tocha grande, assim, né? E na ponta do bico aqui vai ter uma chama menor, vai ter duas chamas. E aí a gente vai regulando tanto o oxigênio quanto o acetileno até ela ficar uniforme, só uma tochinha aqui no meio, entendeu? E com uma coisa assim bem, tipo um triângulo, sabe? Uma pontinha bem definida ali. Então esse é o ponto para a gente soldar o aço carbono, né? Então, E ó, aí, questão de essa varinha que ele tá na mão potência, ali, né? A gente peraí, vai abrindo mais ou menos de o voltar ali. oxigênio e acetileno simultaneamente, né? Ó, esse aqui é o tal do metal de adição que eu falei para vocês, tá? Então, esse metal de adição, ele vai ajudar na fusão dos dois metais. E esse é o bico onde sai oxigênio e acetileno para poder queimar, tá? É mais ou menos pelo som do bico que a gente tem uma noção da força, né? E a gente vai testando na chapa, né? Se está derretendo muito, derretendo pouco, a gente vai regulando, tá? Na teoria aqui, ó, a gente vai ter que botar o bico, de preferência, do jeito que eu costumo soldar, com o bico assoprando, o bico meio de lado, assim, em direção da solda, né? Que eu vou correr. E a gente vai soldando uma chapa, derrete uma chapa, derrete a outra chapa, derrete o arame. Derrete uma chapa, a outra chapa derrete o arame. Derrete uma chapa, derrete outra chapa, derrete o Qual é o arame. problema? Quem é que sabe qual é o problema de eu manter esse maçarico muito perto das chapas por muito tempo? O que vocês acham que pode acontecer? Furar, perfeito. O Lion falou. Então é essa habilidade que o soldador tem que ter. Porque se eu ficar com o bico de oxacetileno muito tempo perto da chapa, a chapa fura. E aí já era, né? Perdeu a chapa. Lógico, eu posso ir ali, preencher com metal de adição, etc., mas não fica igual, né? Então esse cuidado que tem que ter enquanto usa esse tipo. Aliás, não só esse tipo de solda, né? Todos os tipos de solda. E assim a gente vai indo, né? Vai ficando um cordãozinho de solda bem. E aí, é como ele falou, eu derreto uma chapa, derreto a outra e o metal de adição. E isso, né, essa fusão dos metais ali, que é o que vai fazendo a soldagem nessa chapa aqui. Bem legal, vocês vão ver aí, tá? Agora eu vou acender o bico aqui e vamos soldando aqui para ver como é que fica. Ó, eu dei um zoom que eu acho que vai ficar melhor aqui para a filmagem, tá? Já regulei o bico, vou começar a soldar. Bom, então vocês podem perceber que ele vai aproximar o metal de adição e aí a solda vai começar a consumir essa vareta de metal, tá? Aí, uma pergunta que vocês podem ter, tá? Qual material que é feita essa vareta, né? Aí depende, tá, pessoal? A gente tem vareta aí de vários tipos. A gente pode ter a vareta de aço carbono, inox, alumínio, cobre, latão, níquel, magnésio, titânio, ferro fundido, enfim, vários tipos. Isso vai, logicamente, depender de que tipo de metal que eu estou soldando, tá? Então ele vai derretendo, né? Então o metal dos lados vai derretendo junto, e junto o metal de adição vai formando esse cordão aí em cima da chapa. E aí, óbvio, né, pessoal, a qualidade do cordão, ela depende aí de várias coisas, tá? Essa solda de oxoacetileno, ela não tem proteção nenhuma da poça de soldagem, né? Então, o que é a poça de soldagem, tá? Quando a gente derrete esse material aqui, ele cria isso aqui, ó, que é a poça de soldagem, né? A poça de soldagem, ela é muito importante na soldagem, né? Por quê? Porque é esse calor que é mantido aqui na poça de soldagem que vai dar a qualidade da solda, é uma das coisas, né? E aqui a gente não tem a proteção dessa poça de soldagem, que nos outros métodos depois vocês vão ver que tem, tá? Então, essa soldagem de oxacetileno, por isso que ela é usada aí para pequenos reparos, para coisas mais simples, tá?
Bom, então, olha como ficou um cordão de solda bem contínuo, né? Não ficou, para quem entende, não ficou craquelado, não ficou aparentemente com nenhuma rachadura, né? Ficou bem feitinho. Bom. E aqui a gente tem, né, Tá o aí, ó, primeiro como é que método ficou. de soldagem aí, que é por óxido acetileno. Perfeito? Óxido acetileno, né? Porque é oxigênio e acetileno, né? Então, óxido acetileno. Fechou? Pessoal, vou tentar. Próximo método de soldagem, o tal do eletrodo revestido, né? Então, aqui a gente já tem corrente elétrica passando pela soldagem, tá? Esse é um método, pessoal, que foi desenvolvido para melhorar os processos da época. E, na época, quando foi fundado, quando foi criado, né, eles utilizavam eletrodos revestidos de cal, né? Então, nesse processo de soldagem, né, o eletrodo, ele é uma vareta metálica, tá? Então, essa vareta que está no meio aí, corrente... acho não, é alternada, né? Corrente alternada. Corrente alternada. Então, esse eletrodo que tem aqui, ó, desculpa, risquei ele, não dá para ver. Esse aqui, ó, esse eletrodo que tem aqui é o responsável por passar essa corrente da máquina de solda aqui para a poça de soldagem, ok? Então, o que acontece? Esse eletrodo, né, com essa corrente que passa aqui, ele faz calor aqui, né? E aí vai fazendo a soldagem com metal de adição, tá? Então, esse eletrodo que passa no meio a gente chama de alma, tá? Que é o que a alma é o que conduz a corrente e fornece o metal de adição para preencher essa junta soldada, ok? E o eletrodo hoje ele é revestido, né, por uma mistura de vários materiais, tá? Ele não utiliza eletrodos mais de cal, né? E para que serve este revestimento? E aí a gente já começa a ter proteção da poça de soldagem. O revestimento ele vai sendo consumido junto com o eletrodo, ok? Por quê? Porque conforme esses materiais vão caindo na poça de soldagem, vão protegendo ela de calor, né, para ela não esfriar, porque se eu esfriar minha poça de soldagem, a chance de a solda quebrar e dar errado é muito grande, e também vão protegendo quanto à poeira, porque geralmente os locais onde a gente utiliza soldagem são locais muito agressivos, né? Então, chão de fábrica, oficina mecânica, né? Então tem muita poeira, muito vestígio, né? E isso atrapalha a solda, né? Então, esse revestimento protege disso, tá? Nós vamos ver também aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Videozinho. Cordão de solda. Antes de a gente começar a soldar, a gente precisa fazer Bom, vocês podem ver que já é diferente, né? Opa, peraí que eu tô na página errada. Esse cara que ele está segurando aqui é o que faz passar corrente. Sabem aqueles cabos de fazer ponte em carro para ligar a bateria? É algo próximo disso, tá? Então a corrente vem por aqui, ele liga a ponta do eletrodo revestido aqui, né, que é uma ponta metálica, e faz com que passe corrente em todo o eletrodo até na chapa para criar aquele calor necessário, né, para fazer a soldagem, tá? limpeza da superfície do metal de base onde vai ser feito o cordão de solda. Aqui eu já tenho alguns passes feitos com TIG, eu já vou mostrar para vocês como ficou esses passes, mas aonde eu vou soldar com o eletrodo revestido, eu limpei a região aqui para executar o cordão, tá? E qual seria o posicionamento que a gente vai manter o eletrodo? O eletrodo, ele pode ser mantido em alguns ângulos aqui, ó. Esse primeiro ângulo é conhecido como ângulo de 90 graus, porque entre o eletrodo... Então aqui, ó, a gente tem o eletrodo, né? O eletrodo dessa vara aqui, essa vareta aqui. O que a gente consegue ver dele pro lado de fora é o revestimento, né? Dos vários materiais que protegem a peça de soldagem. E ele tem uma ponta que não tem revestimento, e aqui na pontinha também não tem revestimento. Por quê? Se eu bater com o revestimento aqui, ele não passa corrente. Então, ele tem que passar pelo material metálico que está na ponta. Então, ele vai bater aqui e vocês vão ver que vai abrir um arco elétrico, né? E aí ele vai começar a fazer a solda.
e o porta-eletrodo, nós temos um ângulo de 90 graus. Um outro ângulo que vocês podem trabalhar é com esse ângulo aqui, de 120 graus, ó. Percebam que agora a gente tem um maior ângulo aqui, tá? Os dois ângulos, eles são muito bons aí para você poder executar o seu primeiro passe de solda, tá? Eu vou trabalhar aqui com um ângulo de 90 graus, então eu vou posicionar aqui no porta-eletrodo, tem algumas frestinhas aqui por dentro, e você vai fazer o encaixe de ângulo de 90 graus aqui para poder trabalhar. Qual será o posicionamento aqui? O eletrodo, ele pode tanto permanecer a 90 graus, tá? Percebam que se eu pegar aqui um esquadro e fazer o posicionamento desse eletrodo aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Só que a gente não vai deixar ele assim, a gente vai puxar uns 15 graus para baixo aqui, ó, aproximadamente até aqui, ok? E aqui nós vamos posicionar nossa mão no porta-eletrodo, né, no eletrodo e no porta-eletrodo, e na hora que eu for começar a soldar, eu vou vindo fazendo um movimento bolinha ali, constantemente. Só que eu não vou puxar muito rápido. Se eu puxar muito rápido, vocês vão perceber que o cordão de solda vai ficar bem fininho. Nosso objetivo não é deixar o cordão de solda fino, é sim manter um cordão uniforme ali, com uma largura de aproximadamente de 8 milímetros a 10 milímetros de largura, tá? Então a gente vai permanecer aqui, vai manter e vai levando aí o cordão de solda até o final. Eu vou puxar o cordão, vou interromper para vocês verem como tá ficando e eu vou mostrar como fazer uma emenda e executo de novo até o final para vocês verem. Então, ó, aqui ele tem um arco, né? Um arco elétrico, né? Então ele bate com o eletrodo na peça depois de ligar a máquina de solda, né? Então ela cria aquela corrente. Isso, quando ele bate o eletrodo na peça, faz com que crie o arco elétrico, porque tem uma diferença de potencial entre o eletrodo e a peça, né? Então cria esse arco elétrico, é como se fosse um choque, entre aspas, tá? E aí ele começa a soldar, tá? Vamos lá. Aí, como os outros tipos de solda, né? Vai muito da habilidade do quem está manuseando, né? Então, vocês podem ver que a ponta do eletrodo fica bem vermelha também. Tem algumas imagens que dá para ver, ó. A ela bem vermelha também, né? Porque é ela que está conduzindo essa corrente, ela que está gerando esse calor, né? E aí dá para ver que o eletrodo está sendo consumido também, né? A partir do momento que eu... bem rápido, né? Qual é o problema, entre aspas, do eletrodo revestido, tá? Vocês podem ver, ó. Isso aqui é uma solda que eu não sei se foi feito para eletrodo revestido, mas olha a diferença dessa para essa. Qual é o problema, entre aspas, do eletrodo revestido? Aquele revestimento que protege a poça de soldagem, certo? Ele cria essa capa por cima da solda que a gente chama de escória, né? Então, depois de fazer a soldagem, a gente tem que vir aqui com uma lima ou com um martelinho, vir batendo e retirando essa escória, né? Então, é uma solda que a gente tem que fazer a solda e depois fazer a limpeza dessa solda, né? Então, ó. Todo o cordão, né? É bem simples de tirar, ó. Bem simples de tirar, mas a solda fica por baixo dessa escória, né? E ela fica fácil de retirar, tá? Então, não precisa bater na superfície. É só simplesmente raspar e aí conseguir executar o cordão novamente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma nova unha, tá? Vou fazer uma unha aqui pra gente executar o novo cordão. E como será feito? Eu vou pegar, eu vou vir aqui atrás, né? Eu vou abrir o arco aqui ou aqui por fora. Eu abro o arco, venho até esse rechupe que ficou e aí eu continuo a executar o cordão de solda, tá? Mas antes de continuar a executar esse cordão, eu vou limpar aqui essa região aqui. Vou pegar uma escova e vou limpar essa região antes de continuar o cordão, tá bom? Então, bora lá. Vocês podem ver, ó, como esse outro tipo de soldagem também, ó, vão largando resíduos, né? Os outros também vai dar para ver, tá? Tem até uma história engraçada aqui de solda. Uma vez eu fui fazer uma solda de camiseta, estava sem avental, né? Geralmente a gente usa um avental de couro, né? E aí depois que terminou a solda, minha camiseta estava toda furada. Cheia de furinho, né? Porque metade está em sangue quente, né?
E aí derreteram a minha camiseta em A vários mesma pontos. coisa a gente fez, né? Executou esse cordão. A escora, por ela tá solidificando rápido, né? O cordão, a escora sai facilmente, né? Fácil de tirar. Precisei Né? bater para remover. E a mesma Tem muito coisa, trabalho, ó, mas é uma ficou coisa a mais certinho. que Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse cordão aqui e depois eu vou limpar tudo para vocês verem como ficou. Olha, aí ele pega um esmeril, né, para fazer a limpeza da solda ali nos tanques, né. Então aqui a gente finaliza o nosso cordão, né? Então nós fizemos um passe até aqui, aí fizemos uma emenda com ele até aqui e depois fizemos outra emenda com ele até aqui, tá? Então é uma solda que fica bem bonita, né? Ela fica bem feita, lógico, para quem sabe fazer, né? E fica bem uniforme também. O único problema, entre aspas, é essa escória que fica, que depois a gente tem que ficar tirando, né? Tem pessoas que não E aí o cordão de solda usar esse tipo de solda por conta disso, tá? Depois nós temos a soldagem TIG, tá? A soldagem TIG, ela é caracterizada por ter um arco elétrico, tá? Mas nesse caso a gente já usa um gás. Para que serve esse gás? Quem é que sabe responder? Para que serve o gás na soldagem TIG? Não sabem? O gás que é usado na soldagem TIG, ele é um gás inerte. O que isso quer dizer? Que ele não tem influência nenhuma, tá? No arco elétrico. Certo? Então, para que utiliza-se esse gás? No eletrodo revestido, o revestimento do eletrodo ajudava a proteger a poça de solda. Então, ajudava a proteger a poça de solda contra, né? Calor, né? Então, evitava que a poça de soldagem resfriasse e também contra, né, impurezas que podiam cair ali por cima da solda, né, da soldagem. No processo TIG, e no próximo que a gente vai ver também, a gente tem o gás inerte, né, um gás inerte, que faz essa proteção da poça de soldagem. Então, faz a função do revestimento do eletrodo revestido. Qual é a vantagem de utilizar um gás? Ele não vai deixar aquela escória, porque o gás está ali só para proteger a poça de soldagem, certo? Outra vantagem do uso, ou outra característica do uso do TIG, né? A TIG, o eletrodo dela, ele não é consumível, certo? Ele é um eletrodo de tungstênio, certo? Por isso que o nome é TIG, né? TIG vem de tungstênio, inerte gás, tá? Então, ele é um eletrodo de tungstênio, que às vezes a gente tira para dar uma afiada ou algo do tipo, tá? Mas ele não consome. Ah, então da onde é que sai o material para fazer a solda? A gente vai usar uma vareta consumível, né? Assim como lá na óxido acetileno, para poder adicionar material na solda, ok? Mas o eletrodo não é consumido, beleza? Então vamos ver como é que acontece. Vamos lá, para que você consiga soldar no processo de soldagem TIG, você vai precisar, claro, de uma tocha TIG, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Como vocês estão vendo, ela tem um bocal de cerâmica. Então essa é uma tocha TIG, esse bocal é de cerâmica por conta da temperatura, tá? E o eletrodo vai dentro dessa boquinha aqui, tá? Desculpa, tá bom. Esse aqui é um bocal, né? Cerâmica, e o eletrodo vai aqui dentro, ó, o eletrodo de tungstênio, ok? Cerâmica, e também você, quando desmonta, você consegue ver o difusor. Tem por dentro também uma pinça, aonde que essa pinça ela prende o eletrodo de tungstênio. O eletrodo de tungstênio nada mais é do que uma varetinha deste material aqui. Esse é o eletrodo de tungstênio. Então vocês podem ver que ele é um eletrodo bem menor, justamente por ele não ser consumível, né? Então ele só vai fazer o papel de passar a corrente elétrica por ali. De tungstênio, claro,
com algumas composições. Nesse nosso caso, ele é da ponta vermelha. Existem várias pontas ali que você consegue soldar diferentes ligas de materiais. Não é o caso da gente falar aqui. Nós vamos soldar o aço carbono, então para isso a gente vai utilizar a ponta vermelha. E esse eletrodo de tungstênio é de 1,8 milímetros. Para isso, consequentemente, temos que utilizar a pinça de 1,8 também. Esta ponta de trás aqui é uma capa longa, também você pode comprar, ou na tocha que você tiver, ela pode vir também com a capa curta, quando o eletrodo de tungstênio ali, ele já estiver bem pequeno, e também para você ter acesso a lugares ali mais específicos. Então a ponta do eletrodo, tá, também influencia. Esses eletrodos, eles podem ser reafiados, né, apontados como se fosse um lápis, tá? Então a gente utiliza eles assim. Agora tá, mas qual máquina que eu vou utilizar para soldar o processo de soldagem TIG? Você vai utilizar todos os tipos de máquinas de solda que são inversoras, que soldem o processo de eletrodo, ou até uma MIG, você vai conseguir. A única coisa que é preciso é que ela seja uma inversora, que ela receba a corrente alternada da rede elétrica e transforme na saída dos bornes em corrente contínua. AC é uma coisa, DC é outra, então a máquina precisa sair com a corrente contínua ali, ou seja, polarizada, sendo que um terminal vai ser positivo e o outro negativo. Então quer dizer que eu vou conseguir soldar com uma inversora? Sim. Se você tiver uma inversora de solda que seja uma inversora eletrônica, sim, você vai conseguir, que é o caso dessa que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa é a máquina que eu utilizo no meu dia a dia, ela anda no carro para fazer serviços externos. Pequena, tá, então, esta é a TOUCH 150 BV da Boxer Solda. Você vai conseguir soldar tranquilamente. Se você tiver essa, se tiver uma mais potente, menos potente, você vai conseguir soldar. Então nós temos aqui na máquina o borne positivo e o negativo. O negativo, ele vai sempre na tocha, tá? Então você vai conectar a sua tocha no polo negativo. Agora o polo positivo é você vai... É a ponta, né? Onde vai o eletrodo de tungstênio. E o outro lado conecta o gás. Polarizar, né? Já que a polaridade é invertida, você vai polarizar a peça a ser soldada. Então o polo positivo na peça, o polo negativo na sua tocha. Vale lembrar que para esse processo de soldagem, como eu disse, é um processo de soldagem TIG, tungstênio inerte gás. Então, para criar aquele arco elétrico, né, ele tem que colocar aquele jacarezinho ali, né, na peça, e aí ele cria uma corrente elétrica entre o eletrodo de tungstênio, a peça, o jacaré e a máquina, né? Então a máquina cria essa corrente ali para poder abrir esse arco, beleza? Vamos lá, para que você consiga soldar no processo de soldagem TIG, você vai precisar, claro, de uma tocha TIG, que é essa que eu estou mostrando. Voltou? Oh, meu Deus, apertei errado, peraí. Deixa para frente. Aqui. É o gás que é apropriado aí para você efetuar esta soldagem TIG, tá? Esse é o argônio puro, conforme vocês estão vendo, é um cilindro de 10 metros que eu utilizo na minha oficina, mas tem balas de outros tamanhos aí para você trabalhar. Sobre a vazão do gás durante o processo de soldagem, isso é um pouco relativo, vai depender muito do local onde você esteja soldando, mas uma quantidade média de litros por minuto que você vai utilizar aí para efetuar as suas soldas na maioria das situações, vai ser 8 litros por minuto, tá? Se você tiver um lugar que esteja ventando muito, é importante que você aumente um pouquinho para 10, para que compense aí o... Porque se estiver ventando muito, o vento vai diminuir a temperatura da minha poça de soldagem. Então eu tenho que aumentar o gás para ele conseguir ter vazão suficiente para proteger o calor ali na minha poça de soldagem. O ar, né, o oxigênio que passa ali e acaba dissipando o argônio que está sendo injetado na poça de fusão. Outro detalhe muito importante é que toda peça que você for soldar no processo de soldagem TIG, ela precisa estar 100% limpa, tá? De preferência, pegue um disco de desbaste ou até um flap e faça ali toda a remoção da sujeira, graxa, óleo, o que for, tá? É imprescindível que o local onde for soldado, ele precisa estar 100% limpo. Sobre a questão da corrente que você vai utilizar no equipamento, também é um pouco relativo, depende muito da espessura do material que você for soldar e também do eletrodo de tungstênio que está ali dentro, tá? Então a gente vai utilizar aqui, a gente vai começar em média 20 amperes, porque o metalon que a gente vai soldar, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, é um metalon 5030 chapa 20, algo muito fino, que necessita ali um controle de temperatura. Então é importante que a corrente, né, do seu equipamento esteja mais baixa para que não venha furar. Tá, mas a pergunta é o seguinte, no eletrodo eu uso o eletrodo para fazer preenchimento, na MIG vai o arame, e na TIG? Você utiliza aí a vareta de adição.
essa vareta de adição, ela tem que ser do mesmo material base que você for utilizar. Pronto, depois de tudo montado aqui, a nossa tocha conectada ao gás, o gás aberto, na pressão, na vazão de litro por minuto corretamente. A corrente ali, a gente pode ser que precise de alguma variação, é hora da gente efetuar a soldagem, é o que a gente vai ver aqui agora. Como a gente está utilizando a máquina de solda em versão... Então, ó, aqui na tocha está conectado, né, a corrente elétrica, tá? O gás, tudo aqui por baixo, né? E aqui na ponta, a gente tem, né, o eletrodo de tungstênio. Ok? Então a gente vai ver ali como é que ele vai fazer. A gente vai precisar. Ele vai bater com o eletrodo de tungstênio na peça e aí vai criar esse arco elétrico, né? Que eu expliquei para vocês. E aí com essa varetinha aqui, ele vai adicionando de riscar o eletrodo de tungstênio para que a gente consiga abrir o arco elétrico, tá? Essa é uma máquina de solda inversora. A solda TIG, ela também leva uma temperatura muito alta. Então também tem que tomar cuidado para não furar as peças, tá? Uma máquina de solda para eletrodo. Sabemos que tem as máquinas específicas para você trabalhar com o processo de soldagem TIG, que tem até mesmo alta frequência. Você aperta o botão aqui aproximando o tungstênio e ela vai abrir o arco elétrico. Nesse nosso caso, nós vamos encostar e arrastar, tá bom? E depois de abrir o arco, a gente vai utilizar uma vareta de adição. Essa vareta de adição minha aqui é de aço carbono. Ela tem 2,4 milímetros, tá? E a gente vai inserir na poça de fusão. A gente vai tentar mostrar isso aqui para vocês. Para poder iniciar, você sempre terá que abrir aqui, ó, o gás, tá? E aqui, se você não abrir, vai derreter aqui o argônio, né? Que é o que geralmente é usado. A ponta vai consumir a ponta do eletrodo de tungstênio. Então, abriu, vai abrir o ar. Terminou, você levanta e depois vem e fecha o gás. O processo de soldagem, ele não é difícil, tá, pessoal? Eu deixei aqui aproximadamente 6 milímetros a ponta do tungstênio para fora do bocal cerâmico e a gente vai encostar e na hora a gente vai triscar, né? Na hora que abrir, a gente vai aproximar e vai deixar a ponta do eletrodo de tungstênio o tempo todo durante a soldagem, aproximadamente de 1 a 2 milímetros ali, tá? Você pode trabalhar com o bocal colado, vai dançando o bocal e vai andando, ou para você que ainda não está acostumado, você pode manter o canto do bocal aqui encostado e vem dando o andamento na soldagem, tá? O bocal colado é uma técnica que você precisa um pouquinho mais de habilidade. O bocal colado é utilizado, né? Porque como ele é de cerâmica, ele aguenta aí muita temperatura. A inclinação do bocal, não adianta eu falar uma inclinação correta, que você não vai conseguir mantê-la. Mas em média de 30 a 45 graus aqui vai ser o suficiente, porque depende da posição também, tá? Não soldar com ele em pé, porque assim você vai esquentar muito o cordão, ele vai escurecer bastante. E também tem a probabilidade de você furar o material é maior. Tem que utilizar a vareta de adição aqui. Então abriu o arco, né? E agora ele começa a adicionar o material ali. Começa a efetuar mal que vem injetando. Então esse é o resultado, ó, do cordão de solda. Soldamos no processo de soldagem TIG com a vareta de adição. Então é uma solda que fica bem bonita também, né? Bem bonitinho. Esse é um processo de soldagem mais lento, tá? Porém você consegue ter um acabamento, um resultado aí melhor do que o eletrodo revestido. O cordãozinho de solda fica muito bem feito, sem nenhum tipo de sujeira, né? Tudo certinho, beleza? E agora nós vamos para o tipo de soldagem mais famoso aí da indústria, que é o glorioso MIG-MAG, né? Por que se chama MIG-MAG, né? MIG se chama
metal inerte gás, e o MAG se chama metal ativo gás. Qual é a diferença? O MIG usa um gás inerte e o MAG usa um gás ativo. Qual é a diferença? O inerte é a mesma coisa do TIG, né? Ele serve para proteger apenas para proteger a poça de soldagem, e o ativo, ele ajuda, né, na parte da corrente elétrica ali também, tá? Qual é a principal diferença do TIG e do MIG-MAG, né? Ambos usam gás, mas a grande diferença é que aqui a gente usa um eletrodo consumível, tá? Então a gente tem uma bobina com eletrodo, na pistola de soldagem a gente aperta e aquele eletrodo vai saindo automaticamente, né? E vai usando esse eletrodo consumido como metal de adição. Então eu não preciso colocar um outro metal. O próprio eletrodo vai derretendo. Não, sem gás não. Sem gás nesse processo não. Todos, esse aqui, todos dois usam gás, tá? Então, ele vai saindo o eletrodo e vai consumindo ao mesmo tempo. Então, no bocal, que é esse aqui, a gente tem 3 entradas. A entrada do gás, a entrada do arame do eletrodo e a entrada do cabo de corrente elétrica, tá? Então, quando a gente aperta na pistola, ele já libera o gás, já faz tudo meio que automático, certo? Então, esse é o mais utilizado, tá, pessoal? Mais utilizado de longe aí, beleza? Vamos ver um videozinho aí para ver como é que funciona esse processo. Cordão. O primeiro passo é acrescentar. Essa é a máquina inversora, né? Que transforma ali a corrente de alternada para corrente contínua. E aí ele vai montar a máquina, botar a bobina com metal, tudo certo. Dentro do equipamento de soldagem. E ao abrir o equipamento... Aqui vai a bobina do metal que é utilizado para soldagem, né? Então eu coloco essa bobina ali, porque a máquina alimenta a minha pistola de soldagem ali automaticamente, né? Você vai perceber que existe um guia que faz o direcionamento do arame. Logo em seguida, utilize a trava para travar o arame. O segundo passo agora é verificar se os diâmetros das roldanas estão de acordo com o diâmetro do arame. O diâmetro do arame que iremos trabalhar é de 1 milímetro, mas você também consegue utilizar a mesma roldana com 0,8. Além disso, você tem uma outra roldana para caso você precise trabalhar com arame tubular. Essa roldana é o que faz a guia, né, do metal de adição, né? E aí no MIG-MAG, né, esse processo ele é interessante porque o mesmo eletrodo que passa a corrente é o mesmo que vai consumindo, né? Então por isso que ele é tão utilizado, né? Porque fica bem mais prático. Não precisa utilizar. O terceiro passo agora é fazer a alimentação do arame na tocha. Porque os outros a gente precisa das 2 mãos, porque um tem que botar o arame e o outro vir soltando, basicamente, né? E esse não. Ele vai passar o arame por dentro da máquina até lá no gatilho dele que solda a pistola. No conector Euro, você vai ter 4 entradas. A primeira entrada é a passagem de arame, a segunda a passagem de gás e a terceira e a... Então dá para ver aqui, ó. Por aqui vai passar o arame, né? Por aqui vai passar o gás e aqui vai passar a corrente, né? Dá para ver que é como se fosse uma tomadinha, tá? Quarta são entradas e saídas de corrente. Então ele engata ali. Como iremos trabalhar com o processo de soldagem MIG-MAG? E o gatilho dele está aqui, ó, certo? O arame vai sair por aqui, por essa ponta, tá? O gás vai sair por aqui também, tá? E aí, quando ele aperta esse botão vermelho, é quando começa a sair o arame e sair o gás também para proteger a solda. O equipamento de soldagem vai ser ligado no polo positivo e o grampo de retorno vai ser ligado no polo negativo. Criar uma corrente elétrica, né? Tem que ter a ida dos elétrons e a volta. Ao ligar o equipamento, irá aparecer os processos de soldagem que serão executados. Vezes, Nesse pessoal, caso, iremos inversora, que é o caso dessa aqui, que é uma inversora bem top,
ela faz vários tipos de soldagem diferentes, né? Só tem a diferença de ajuste ali de voltagem. Trabalhar com o processo MIG-MAG, onde vai ser ajustado a tensão de acordo com a espessura do metal de base e também a velocidade de arame. Além disso, eu posso ajustar outros parâmetros. E uma função bem interessante é que eu posso definir qual é o tipo de material que eu irei soldar. Nesse caso, a gente vai estar soldando aço carbono. Uma dica muito importante é que antes de você alimentar a tocha com o arame, é sempre aconselhável retirar o bico de contato e o bocal. Isso vai evitar com que o arame fique travado no bico de contato. Não, mas daí, Anderson, não é MIG, né? Aí é outro processo, porque MIG vai gás, entendeu? MIG é metal inerte gás, tá? Então não é o mesmo processo de solda. Então ele está apertando o gatilho, né? Até o arame passar pela máquina, passar lá pela toda a mangueira e sair aqui. Aí saiu o arame. No quarto E esse arame é o que conduz a corrente elétrica e é passo consumido. é feita a conexão do gás. Lembrando que o gás é definido de acordo com o tipo de material que será soldado, como também as condições de penetração na superfície do metal de base. Antes de começar a soldar, é feita uma limpeza na superfície dos dois materiais, tanto na Por que esses tipos de solda é feita uma limpeza? Porque senão o que tem de sujeira ali vai ficar ali rolando junto com a solda, né? E aí, isso que vai ficar rolando ali junto com a solda pode ficar dentro da solda espaços que a gente não gostaria. E aí isso torna a solda um pouco mais frágil, né? Na chapa superior quanto na inferior. Lembrando que a corrente e a tensão definida é com relação à espessura do metal de base. Além disso, eu utilizo um grampo para evitar com que o material corra na hora que eu estiver executando o cordão de solda. O movimento que será utilizado vai ser Quando ele encostar ali, vai abrir o arco, né? Então ele deixa só essa pontinha, não aperta a pistola dele. Quando abrir o arco, ele começa a apertar a pistola para o metal ir saindo, né? E aí ir sendo consumido para fazer movimento para trás e para frente. Lembrando que você vai ter que saber controlar na hora da execução do cordão de solda. É claro que existem outros movimentos que você pode utilizar, como também puxar direto o cordão sem fazer nenhum tipo de movimentação. Antes de começar a soldar, a gente vai utilizar aqui um anti-respingo da ESAB para evitar que os respingos grudem tanto no bocal como também na superfície do metal de base. Bora começar a soldar. A primeira coisa que você tem que se preocupar é com relação à movimentação constante, do começo ao fim. E sempre se preocupem em utilizar os EPIs, principalmente um gorro. Então aqui dá para ver, ó, aqui é a ponta do metal que está soldando, né? Então ela está alimentando e consumindo e passando a corrente elétrica tudo ao mesmo tempo, tá? Para evitar com que os respingos sejam direcionados até a sua cabeça e acabe machucando você ali na hora da execução do cordão de solda. E é desse jeito que fica o nosso primeiro cordão, mas não acabou ainda não. Agora a gente vai se preocupar com relação à limpeza do cordão. Frio, né? Para quê? Para não ficar esses respingos aqui em volta que foi executado. Né? Então aqui eu estou utilizando uma escova rotativa para limpar ali toda a sujeira ou respingo que ficou na superfície do metal de base. E retirando todos os resíduos, a gente tem o nosso cordão finalizado. Então, fica bem certinho, beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre soldagem? Eu ainda posso retirar de vocês? Sempre tem que fazer a limpeza. Sempre tem que fazer a limpeza. Óbvio, né, que lá do eletrodo revestido, né, é uma limpeza maior, mas todos têm que fazer limpeza, tá? Alguma dúvida ainda, pessoal?
cordão. O primeiro passo é acrescentar o arame dentro. Não? Tranquilo? Então tá. Então vamos fazer um intervalo aí de uns 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta aí para dar continuidade da aula, tá bom? Até daqui a pouco.
Então vamos lá, pessoal. Para finalizar a sexta-feira aí, vamos falar aí sobre algumas ferramentas hoje, tá? Então todas essas ferramentas, algumas são mais comuns para a maioria de vocês, algumas pode ser que vocês nunca viram, algumas eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui. Estou com a minha maleta de ferramenta aberta aqui, algumas eu não vou ter. Vocês vão ver só foto, tá bom? Então vamos lá. Todas essas ferramentas, tá, são utilizadas geralmente para montagem de sistemas mecânicos, tá? Por isso que a gente precisa ver uma por uma aqui. Então, pessoal, quando a gente fala de ferramenta, se a gente voltar lá atrás na história, tá? As primeiras ferramentas, elas foram criadas, né, para desenvolvimento ali do ofício, de ferramenta manual, dependia da força, tudo isso. Mas com o passar do tempo, isso aí foi sendo aprimorado. A primeira ferramenta que a gente vai ver é a chave de fenda, né? A chave de fenda, ela tem única e exclusivamente a função de apertar ou afrouxar um parafuso com cabeça de fenda, que é essa aqui, tá? Então, os parafusos fenda, né, eles têm só esse rasgo na cabeça deles, tá? Qual é o problema do parafuso de fenda, tá? Quando a gente vai dar o aperto, né, ele aperta, quando a gente vai dar um aperto, ou afrouxar, né, a chave se apoia em 2 pontos, né, geralmente ao contrário, né, um aqui e o outro ali embaixo, certo? E aí, qual é o problema disso, tá? Para apertos muito fortes, né, com um torque muito alto, esse parafuso pode estragar a cabeça, né, porque a gente tem só 2 apoios para esse parafuso de fenda aqui. Qual foi a solução encontrada para isso? O parafuso Phillips, né, que a gente utiliza de uma chave Phillips. Eu tenho fenda e Phillips aqui para mostrar para vocês, mas isso é para pequenos apertos, né? Então, ó, o fenda ele é assim, ó. Assim, só uma fendinha, né? E o Phillips ele já tem, né, 4 pontas, né? Qual é a vantagem do Phillips? Ao invés de ele fazer aperto em 2 pontos, ele vai fazer em 4 pontos, né? Ele vai fazer aqui, aqui, aqui e aqui, nos 4 pontos. E isso distribui a força que eu faço. Distribuindo a força que eu faço, a chance de esse parafuso, de a cabeça dele espanar, né? De a gente perder essa fenda, é muito menor, né? Então, hoje em dia, todos os parafusos fenda aí estão sendo substituídos por parafuso Phillips, tá bom? Por conta disso. A próxima ferramenta é a chave Torx. Acho que eu tenho uma chave Torx aqui. Ah, não, não tem. Não, tem. Tem um bit de chave Torx. Ele é assim, ó. O bit dele é assim, para usar em parafusadeira, né? Mas é a mesma coisa. Elas são bem semelhantes às chaves Phillips, tá? Por quê? Porque ela tem várias faces, né? Então, ó, a chave tem várias faces e a semelhança é essa. Por que tem essa semelhança? Porque ela faz força em vários pontos da cabeça do parafuso, né? O problema da chave Torx, qual é? Tá? É que a gente não consegue fazer uma força muito grande nesse parafuso Torx, ok? Não é a mesma força que a gente faz no parafuso fenda, né? E também a diferença da chave de fenda para a chave Torx é que a chave de fenda, ela tem uma ponta e a chave Torx, ela é reta, né? Então, o aspecto construtivo da chave e do parafuso são diferentes também. Depois a gente tem a chave Allen, né? Dessa eu tenho bastante aqui. Tenho 2 jogos. Chave Allen, ó. Chave Allen. A chave Allen, ela é sextavada, né? Ou seja, ela tem 6 faces, né? O que permite que a gente encaixe no parafuso melhor e tenha um melhor aperto e uma melhor seguridade, né, na hora de fazer o aperto, né? Por que eu tenho 2 jogos? Alguém sabe dizer? Por que eu tenho que ter 2 jogos? Quem é que me responde? Porque muitos parafusos... Polegada, perfeito. Muitos parafusos Allen, né? Cabeça Allen, são em polegada. Então, eu tenho um jogo de chave em polegada e um jogo de chave métrico, né? Em milímetro. E aí, se vocês fizerem o cálculo, né? Para trocar de milímetro para polegada, às vezes vai dar uma pequena diferença, mas é exatamente essa pequena diferença
que faz com que a gente não consiga usar, tá bom? Depois a gente tem chave canhão, eu tenho uma aqui, ó, chave canhão. Ela é uma chave que ela tem a cabeça sextavado, né? Só que o sextavado é interno, tá? Da chave, para, né, poder encaixar no sextavado externo do parafuso, tá? Qual é o problema dela, tá? Geralmente parafusos que têm cabeça sextavada são parafusos que exigem são usados para alto torque. E com essa chave a gente não consegue, né? Geralmente a gente consegue em parafusadeira. Por que a gente não consegue? Porque geralmente a gente não tem força no braço suficiente para dar um alto torque nesses parafusos, beleza? Depois a gente tem a chave de grifo, ou a chave de engenheiro, né? Muito chamada também, ou a chave de cano. A vantagem dela, essa parte aqui, ó, de cima é móvel, né? Então, conforme a gente gira, essa parte aqui, ela vai abrindo e fechando. Então, eu consigo travar ela e fazer bastante força para poder trabalhar. A gente tem a chave inglesa, essa eu tenho uma. É parecido com a chave de grifo também, ó. E aqui a gente vai girando e ela vai abrindo ou fechando, ó. Tá abrindo e fechando, né? Então ela é usada para parafuso sextavado, assim como a chave Torx também, tá? Para parafuso sextavado, certo? Qual é a vantagem da chave inglesa em comparação à chave Torx, né? Com a chave inglesa eu consigo dar um torque muito maior no parafuso do que com a chave Torx, beleza? Depois eu tenho a chave estrela, né, que também é usada para parafuso sextavado, tá? E ela geralmente vem com duas pontas, né? E aí aqui, geralmente, as duas pontas têm números diferentes, tá? Então, por exemplo, uma ponta é 10 e a outra ponta é para parafuso 11, beleza? Depois nós temos a chave de boca, que é eu acho que eu nem tenho chave de boca aqui. Que é essa mais comum aqui, ela pode vir boca e boca, né? Dois lados com chave de boca de números diferentes. Ou, às vezes, ela vem um lado boca e um lado estrela, né? Que é esse aqui, tá? Então, pode ter esses dois lados aí. Depois a gente tem o alicate universal, que é o padrão, né? O alicate ele é extremamente versátil, universal. Ele faz corte, ele aperta, ele segura, então ele é muito utilizado. Depois nós temos o alicate de bico, que é esse cara aqui. Tá? Alicate de bico, ele tem o bico bem fino, tá? Por quê? Essas pontas geralmente são utilizadas para pequenos reparos ou para segurar algo que é muito ruim de acessar. Então, a gente utiliza esse. Tem outros tipos de bico também, dá para utilizar. Nós temos o alicate de corte, que é esse cara aqui. Esse eu tenho também. Ó. A ponta dele é bem diferente, tá? E a única função dele é cortar coisas. Então, ele corta metal. Esses dias eu cortei um metal aqui em casa. Ele corta, bastante usado para cortar fio também, tá? Então, esse é o alicate de corte. A gente usa geralmente na elétrica ou na eletrônica, né? Na eletromecânica para parte de elétrica. Depois nós temos o alicate de pressão. O alicate de pressão ele tem uma função de manter um objeto apertado. Como é que eu faço isso? Ele tem dois gatilhos aqui embaixo, tá? E aí eu vou abrindo ele, né? Ele é aberto por esse outro parafuso ali, eu vou abrindo ele, posiciono, aperto esse gatilho aqui e ele fica ali parado, segurando, tá? Então, quando eu aciono aquele mecanismo, ele fica parado, segurando, e aí eu posso fazer o meu trabalho em outra parte da minha máquina, beleza? Depois nós temos um alicate, que ele é único exclusivamente para usar para anéis elásticos, tá? Então, a gente utiliza bastante na mecânica anel elástico, né? Para vedação, para segurar, enfim. E esse alicate, ele é usado para isso, tá? Qual é a diferença desse alicate? A posição normal dele é fechado, que é esse aqui, tá? Então, ele faz a força ao contrário do sentido do aperto, né? Quando a gente aperta, ele abre, beleza? Depois a gente tem o escareador. O escareador é uma ferramenta que é utilizada para dar acabamentos em furo, tá? Deixa a parede do furo bem acabada, ok? Então, o diâmetro nominal do escareador tem que ser sempre maior do que o especificado. E aí, como não é uma ferramenta tão comum, eu trouxe aqui um videozinho para vocês verem. Ele vai usar uma ponta escareadora numa mini retífica dessa. Então, é um escareador que tem uma ponta de 4,8 milímetros, né? Ó.
Ele pode utilizar aí para escariar um material, ele pode fazer um furo e escariar um furo também, tá? Então, o escariador serve bastante para dar acabamento, tá? E aí existem várias pontas de escariador, tá? Não existe um tipo de ponta só, beleza? Depois nós temos a lima. A lima geralmente é uma barra chata, né, de aço, com uma alta dureza esse aço. Por quê? Porque a lima ela é utilizada para a gente rebaixar metais, arrumar metais, tá? E ela tem aí 3 partes, né? A ponta, a espiga e a extremidade, ok? Então a lima serve para a gente dar acabamento manual em metais. Depois a gente entra nas ferramentas pneumáticas, tá? Então a gente tem ferramentas que são utilizadas com ar, né? E aí isso serve para a gente dar precisão, serve para nos dar força, tudo isso. As mais comuns são as furadeiras pneumáticas, que são iguais às elétricas, mas ao invés de ter um motor elétrico, ela tem um engate rápido aqui embaixo, uma mangueira de ar comprimido, tá? Geralmente essas furadeiras elas são bem mais leves que as elétricas e são menores também, porque não tem nenhum motor ali dentro. Depois a gente tem a parafusadeira pneumática, que é praticamente a mesma coisa que a furadeira, tá? Ela vai ser às vezes um pouco menor, um pouco mais leve ou algo do tipo, tá? Mas é bem parecido. Nós temos as retíficas pneumáticas, tá? São usados ali mini rebolos bem pequenininhos ou limas bem pequenas, ou escariadores, como aquele que ele estava usando lá naquela retífica, só que aqui é pneumático, beleza? Depois nós temos esmerilhadeiras pneumáticas, que são iguais às elétricas, só que são bem mais leves, né? Por conta de não ter um motor elétrico. A gente engata o circuito pneumático aqui atrás e e o ar entrando, né? Faz com que o disco rode aqui e a gente consiga usar. Beleza? Então ele tem um motor rotativo pneumático aqui dentro, que nos permite que jogue ar aqui, e esse motor faz com que o disco gire e a gente use a esmerilhadeira. Nós temos também a lixadeira orbital pneumática, que é a mesma coisa também da lixadeira, né? Da lixadeira não, da esmerilhadeira, bem parecido, tá? Tem um motor pneumático aqui dentro, né? Onde vai entrar ar por aqui, vai girar o motor e a lixadeira vai girar para fazer o trabalho dela. Tem um videozinho aqui de ferramentas pneumáticas também. Ó, aqui é a mesma ferramenta pneumática que ele vai usar para várias coisas, tá? Então, primeiro ele vai usar como uma parafusadeira, ó. Então, aqui a gente consegue uma melhor precisão, um pouco mais de força do que uma elétrica, né? Bem mais força do que uma elétrica. E aí vocês podem ver o detalhe aqui, ó, que está passando a rede pneumática aqui e está ligando na parafusadeira ali, tá? Ele usa como parafusadeira. Depois ele troca a ponta dela, né? E vai usar ali como... Ó, como uma talha, né? Vai talhando ali, vai batendo. Ó. Ele consegue fazer furo, consegue fazer rápido, né? Ó. Só trocando a ponta, né? Então é muito versátil essas ferramentas pneumáticas, né? Aí ele troca para outra ferramenta. Podem ver, ó. Essa por uma cortadeira pneumática. Né? Então a vantagem desse engate rápido pneumático é isso, né? Eu só desengato, engato outra ferramenta, desengato, engato outra ferramenta, né? Então é bem fácil de estar utilizando essas ferramentas, tá? Aí depois a gente tem alguns casos de ferramentas hidráulicas, né? Quando a gente fala de hidráulica, a gente tem que sempre lembrar de força, potência e robustez, né? As máquinas hidráulicas, né? As ferramentas hidráulicas, elas são muito fortes, né? Elas são sinônimos de força. Geralmente, quando eu uso algo hidráulico, é que eu preciso de muita força, né?
Então, uma ferramenta hidráulica, ela tem os pontos positivos, né? Como ela não precisa de nenhuma fonte de energia para ela funcionar, mas, por outro lado, né? Tem toda a parafernália hidráulica, trabalhar com óleo, tudo isso, sujeira. Então, tem os pontos positivos e os negativos, tá? Talvez a ferramenta ou máquina mais conhecida hidráulica seja a prensa hidráulica, né? Essa é uma prensa hidráulica manual, tá? Mas a gente tem a prensa hidráulica automática também, tá? Elétrica, no caso, né? Ela é bastante utilizada aí para colocar rolamento, para fazer peça, para fazer um monte de coisa aí que pode ser usada a prensa hidráulica, tá? Vamos ver ali um videozinho da prensa hidráulica. Geralmente nessas prensas aqui que são elétricas, né? Hidráulicas, né? Mas elas funcionam meio que automático. A gente utiliza alguns moldes, né? Para fazer algum tipo de peça, algum tipo de corte também é utilizado, né? Então, ó. Essa é uma prensa de 2 metros. Tem 300 toneladas, né? E aí, qual é a diferença do pneumático para o hidráulico, além da força, né? O pneumático, ele trabalha com mais... como é que eu vou dizer para vocês? Com mais... Além da força, né? Com mais precisão. Por quê? Porque ele é mais devagar o movimento, né? Mais cadenciado o movimento das máquinas hidráulicas, né? A pneumática é tudo muito rápido, né? Eu tenho um motor hidráulico, um motor lá em cima, né? Fica tocando esse óleo, né? Criando pressão para poder fazer essa força. Então, é o hidráulico, né? E por último, nós temos temos também macaco hidráulico, que é o comum aí que a gente conhece para levantar carro, né? Morsa hidráulica também, tá? Para quem nunca viu, existe. E por último, o curvador de tubo, né? O curvador de tubo é uma máquina, ela pode ser hidráulica ou pneumática, geralmente é hidráulica, tá? Ou manual, também tem manual, mas é hidráulica, tá? Para curvar tubos, né? Na manutenção mecânica, na montagem de sistemas mecânicos, na parte mecânica de maneira geral, são muito utilizados tubos, né? Tanto para depois soldar, fazer estrutura, tudo isso. Então, a gente precisa fazer a curvatura desse tubo, né? E para isso, a gente pode estar utilizando uma máquina dessa, tá? Que é um curvador de tubo hidráulico, ok? Então, ó, esse é um que tem capacidade de curvar tubo de 1 polegada e 1/4, com parede de até 1,5 milímetros, tá? Então, aqui a gente tem todo o sistema hidráulico passando aqui por dentro, né? Aqui a gente tem onde encaixar o tubo, e aqui a gente tem o motor elétrico que toca, né? Esse óleo para ele poder passar por toda a máquina e fazer a força para curvar o tubo. Ele vai encaixar o tubo ali. Vai ali e curva o tubo do jeito que está. Sai curvadinho ali sem fazer força nenhuma. Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre as ferramentas que a gente viu, tanto manuais, quanto pneumáticas, quanto hidráulicas? Não? Ninguém ficou com dúvida? Pessoal, então vamos combinar assim, ó. Agora é 9h40, né? 21h40, tá? Eu não tenho mais assunto para dar aula para vocês, tá? O assunto de hoje se encerrou, tá? O que eu vou sugerir para vocês? Aproveitem esse tempinho que vocês têm, e eu vou ficar aqui no vídeo até as 10 horas, tá? Só vou fechar o microfone. Vão lá no AVA. Quem não fez ainda a avaliação,
dão uma olhada, vejam se vocês têm dúvida, que eu vou ficar aqui, vocês vão lá, voltam aqui se tiverem dúvida e me perguntem, tá bem? Quem já fez avaliação, já tirou nota, tá tudo certo, vão com Deus, bom final de semana, mas quem ainda não fez, vão lá, aproveitem, que eu vou ficar uns 20 minutinhos ainda aqui, tá? E dão essa olhadinha lá, qualquer dúvida, eu vou ficar aqui esses últimos 20 minutos, tá bom? Para quem não vai voltar, um ótimo final de semana, obrigado pela presença. Semana que vem estaremos aí novamente, tá bom, pessoal? Bom final de semana aí, bom descanso e bons estudos para vocês. Valeu, tchau, tchau. Então, vou fechar meu microfone, e aí, se vocês tiverem dúvida, até as 22 eu